Começar a segunda etapa. Vamos lá. Não sei se a gente tem um microfone que vai circular. Tinha um microfone para circular? Tá, vamos ver microfone. E aí a gente vai fazendo diálogo aqui com vocês. Eu pensei que a gente podia fazer por blocos, né? A gente pode fazer algumas inscrições e depois dessas inscrições a gente vai tentando ouvir as contribuições e dialogar com cada uma das perguntas, tá? Eu vou pegar uma caneta aqui para anotar as perguntas de vocês. Já estão trazendo o microfone. Aí a gente faz 5 inscrições, pode ser? E aí rodamos depois um pouquinho. Tá? Vamos anotar aqui. Tinha um menino que já estava inscrito antes. Já tenho 5, né? Tinha um menino que tinha pedido a inscrição, né? Antes. Ok, obrigada. Primeiro, né, boa tarde a todos e todas e todes. Eu queria primeiro cumprimentar e agradecer o professor pela excelente apresentação. E eu queria fazer algumas provocações, né? Como PCD e LGBT, eu acho que eu tenho uma certa desconfiança da questão da representatividade que o senhor trouxe pelo seguinte sentido. Representatividade faz todo sentido para minorias majoritárias numericamente. Por exemplo, mulheres, negros, que são a maioria da população e que, se eles fossem devidamente representados no poder legislativo, eles com certeza teriam capacidade de influenciar a decisão final. Mas eu fico pensando, por exemplo, minorias que são minorias numéricas também, como os LGBT, 5% da população, ou então as PCDs, que são 14% da população, como que a representatividade vai poder permitir que, efetivamente, a gente consiga aprovar mudanças por via legislativa que realmente alterem a vida dessa população, né? E no sentido também que eu fico pensando no negativo, né? Porque a questão da mudança desse paradigma de representatividade fez com que pessoas maravilhosas, tipo Duda Salabert, chegassem ao poder federal, mas também fez com que pessoas que também têm um pensamento contra-hegemônico chegassem a poder, tipo Nicolas Ferreira, que são pessoas que, obviamente, pensam contra tudo que a gente vê tipo, de lógico, de paradigmático e sem nenhum benefício. Chegam também pessoas tipo Damares Alves. Nesse aspecto, como lidar com essas ameaças que vão surgindo à medida que a gente vai ampliando esse alcance de representação? Ao mesmo tempo, sobre a parte que o senhor falou sobre participação, eu queria que o senhor detalhasse como que a gente pode melhorar a qualidade e a efetividade desses instrumentos de participação direta, porque eu também sou do direito, me preocupo muito em pensar formas alternativas de consolidar essas mudanças. E, por fim, porém não menos importante, por o senhor ser vice-reitor de uma universidade, como PCD, eu fico perguntando assim, eu gostaria que o senhor comentasse, essa questão meio ambígua, meio dialética das universidades de serem, ao mesmo tempo, sempre os promotores de direitos humanos e, ao mesmo tempo, violadores, né? No sentido de que, à medida que as universidades nem sempre estão preparadas, tanto do ponto de vista de acessibilidade, de recursos, de materiais, quanto no sentido de disposição institucional, de preparo das pessoas para receber
determinados grupos minoritários, exemplos, indígenas, PCDs, etc., etc. Como lidar com essa ambiguidade? Muito obrigada. Obrigado. Como é que é o teu nome? Desculpa, eu não anotei. João Vitor, também não falei. Eu achei que tu não tinha falado, João. Obrigado, João. Adorei a tua questão. Tá? Anotei aqui as tuas ponderações. Vamos ver aqui. Pode ver esses 4 que eu vi, que eu anotei aqui os primeiros. Tu, eu não sei os nomes ainda. Boa tarde, meu nome é Leonardo, eu sou da associação de bairro. Então, na hora do intervalo, eu fui ler sobre direito humano alguma coisa, então eu vi lá na internet, né, que no direitos humanos tem 2 núcleos, um que é a parte da liberdade e outro da igualdade. Eu queria entender do senhor, assim, na opinião do senhor, que núcleo que nós aqui no Brasil estamos acolhendo melhor ou mais, de uma maneira mais efetiva, essa parte da igualdade ou da liberdade. E, a partir disso também, veio aquele comentário que o senhor fez de fake news. Onde é que a fake news encaixa no direito humano? É uma coisa a ser retalhada? É uma coisa que o direito humano acolhe? Como é que fica isso? Obrigado, Leonardo. Pode passar para ele ali? Esse que está acontecendo. Olá, boa tarde. Eu queria começar agradecendo a Cátedra de Direitos Humanos, que está trazendo essa oportunidade da gente conversar. Queria agradecer muito a fala do professor Renato. Eu acho que o que o senhor falou foi fundamental. Acho que o João Vitor já fez uma provocação ótima, e eu vou fazer uma outra provocação. Eu não sou da área de Direito, estou agora fazendo uma segunda graduação em Educação Física. E eu não posso deixar de notar que muitos dos autores que o senhor comentou são autores ou dos Estados Unidos ou da Europa Ocidental, né? Autores, mesmo como o Dussel, talvez o senhor citou, seria uma exceção, mas ele também foi chancelado pelas universidades da Europa Ocidental. E eu fico pensando em toda a riqueza de reflexões que a gente tem de pensadores sociais no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, nas diferentes partes, e em outros países da América Latina, né? E que a gente acaba não se beneficiando dela. Então, quando a gente tem, por exemplo, discussões sobre a 4ª onda do feminismo, sobre a 3ª onda do feminismo, agora está se formando na 4ª, a gente muitas vezes, se vai ler uma autora da 2ª onda, vai ler a Simone de Beauvoir, que é francesa. A gente não vai ler a Carmen da Silva, que é uma brasileira que viveu na Argentina e que fez esse trabalho de trazer a Simone de Beauvoir naquela época, nos anos 1960, 1970. Eu fiquei pensando numa coisa que o senhor falou, que foi que nos anos 1970 e 1980, os movimentos sociais eles estavam mais ativos, né? Eu fico pensando que, naquele período, o PT, o Partido dos Trabalhadores, ele fez um trabalho de explicar, de argumentar, de convencer as pessoas, que eu acho que na atualidade não tem nenhum movimento social fazendo com aquela envergadura. É um pouco como se aqui na América Latina, no Brasil e nos outros países, a gente tivesse muitos gritos. O grito do Ipiranga, o grito de Dolores, no México, como se a gente tivesse um monte de ditadores, pessoas que ditam, principalmente homens que ditam, né? E eu fico pensando em como que a nossa história ela tem o seu próprio transcorrer e ela nos marca até hoje. Então, para pegar um único exemplo da área de direitos humanos, tem a coisa que tem lá no artigo 5º da nossa Constituição, que tem lá a inviolabilidade da correspondência, que é uma coisa que já está na Constituição que a gente tem lá desde 1824, mas que lá em 1824 estava no final da Constituição, que era uma concessão que o Estado estava fazendo para os súditos. Não era nem cidadãos na época, porque era uma monarquia. E hoje em dia, está lá no começo da Constituição, no artigo 5º. Eu fico pensando o quanto de forças que tem agindo, quanto de pessoas que tem agindo, que tem militando, que a gente não ouve falar delas. A gente não se apropria das experiências das gerações anteriores. A gente está constantemente começando do zero. A gente está constantemente usando como malhando ferro frio. Ainda nem aproveitou que o ferro esquentou. E eu fico pensando quanto que isso é triste. O quanto que as coisas que a gente está produzindo hoje, daqui a 20, 30 anos,
talvez vão ser ignoradas pela próxima geração de brasileiros, que vai estar lendo autores produzidos na Europa, modelos produzidos na Europa, paradigmas produzidos na Europa, ao invés de estar lendo o que a gente está produzindo aqui, né? Obrigado mais uma vez. Como é que é teu nome? Desculpa, eu não anotei. Obrigado, Daniel. Ela, aqui na frente. Essas duas que estão aqui na frente, ela de lilás e depois a de azul com a blusinha da FMG ali. Estão me escutando? Agora sim. Boa tarde, meu nome é Sofia Amaral. Eu sou estudante de Ciências Sociais aqui da UFMG. Também sou militante organizada dos movimentos feministas aqui de Minas. E, bom, eu também, durante a sua fala, eu fui tomando algumas notas, assim, algumas provocações que foram surgindo, assim, e que me linkou muito com a fala da dona Tereza de hoje de manhã, e que foi uma fala muito potente no sentido de entender realidades e compreender realidades que a gente sai um pouco da academia, sabe? Eu acho que, assim, eu circulo muito por esses dois espaços e assim, eles têm alguns desafios, né, distintos, assim. E aí, muito nesse sentido, né, eu fiquei refletindo assim, que a gente está aqui discutindo sobre direitos humanos, que é uma pauta extremamente importante. E aí me veio muito na cabeça, por exemplo, o assassinato do Bruno e do Dom, e que o Brasil é o país que mais mata defensores de direitos humanos no mundo. Então, da avaliação que eu tenho diante disso, assim, é de que o poder econômico, e aí eu acho que é uma provocação nesse sentido, assim, eu acho que a gente ainda não teve oportunidade, acho que a gente tem uma semana inteira ainda para discutir muita coisa, mas em nenhuma das falas foi tocado ainda, né, exatamente sobre o poder econômico com interesse de exploração capitalista, seja com interesse de exploração da mão de obra ou de recursos naturais, que mata os defensores de direitos humanos daquele país. E aí, como direitos humanos, a gente também inclui direitos da natureza, direito à terra, território e etc. E aí eu fico me perguntando, assim, como uma provocação mesmo, quando é que a gente vai ter ousadia suficiente para a gente poder radicalizar os nossos processos democráticos? Quando que a gente vai ter... É claro que a gente está vindo de um desmonte, né? A gente está vindo de um processo de não é nem estabilização, é de retrocessos mesmo. Então, eu me pergunto muito isso. E aí, quando eu falo radicalizar, é no sentido da palavra radical, de ir na raiz daquele problema, né? E entender que o sistema econômico, o poder econômico que domina hoje também o poder político no Brasil, ele é um poder que explora, ele é um poder que decide em prol dos direitos humanos de quem, né? Dos poucos. E aí são os poucos que detêm esse poder econômico também. Então, eu faço essa breve reflexão com relação a isso, de quando e como a gente pode enfrentar essas desigualdades, quando e como a gente vai conseguir enfrentar isso com mais ousadia, de uma forma que a gente mire uma chave estrutural, né? Então, que a gente mova e reivindique, subverta as próprias estruturas de poder, assim. Eu pesquiso na área de violência política de gênero, eu pesquiso na área de feminismo, gênero, e de representatividade. Então, até uma provocação que o João Vitor colocou, eu achei muito pertinente, assim, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei intrigada com a questão dele, porque eu entendo, e aí talvez uma contribuição, eu entendo que subverter as estruturas de poder, né, vamos dizer assim, eleger mulheres trans, eleger pessoas não binárias, eleger mulheres negras, eleger homens negros, pessoas periféricas, e não só nas eleições, né, de deputado e etc., mas eleger essas pessoas para espaços de tomada de decisão, seja uma reitoria, né? Hoje nós estávamos com uma mesa com 3 mulheres, né? E não era uma mesa hegemonicamente branca, então não, calma, tinham 2 mulheres brancas e uma mulher negra, né? Enfim,
mas não era uma totalidade de mulheres negras, e eu acho na diversidade a gente entende as interseccionalidades, assim. E aí eu fico perguntando, então, assim, eu acho que essa questão da representatividade, de a gente está e mover as estruturas de poder é uma forma de subverter esse sistema de poder político e visibilizar essas pautas e essas pessoas historicamente invisíveis, inclusive as pessoas com deficiência. Então e aí eu acho que é uma contribuição, uma provocação nesse sentido, assim, de que as pessoas com deficiência elas precisam estar nessas tomadas de decisão e elas precisam ser visibilizadas e ouvidas, os LGBT, independente da quantidade, da parcela da população que a gente está debatendo sobre. E aí eu vou pegar uma última questão aqui, que é como que a gente extravasa, né? Uma das coisas que você falou, que os direitos humanos eles extravasam a parte eles extravasam o estudo dos direitos humanos. Mas eu fico me perguntando como que a gente pode comunicar e fazer os direitos humanos extravasarem das humanidades. Porque a sensação que eu tenho é de que a gente está concentrado, vamos dizer assim, no prédio da FAFISH, que é a Faculdade de Ciências Humanas, daqui da UFMG, mas em outras faculdades tem outros nomes, e que eu acho que a gente precisa, enfim, dialogar mais com a massa da população. E aí eu me pergunto como fazer isso. E aí eu acho que também tem esse link com a primeira pergunta. E quais são as condições que a gente está construindo para uma educação para os direitos humanos, tendo no horizonte questões como o novo ensino médio, que são desafios concretos que estão colocados aí. É isso. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Sofia. Próxima. Olá, boa tarde, gente. Meu nome é Vivian, sou estudante de REI aqui da UFMG. A blusa, né? Mas, enfim, a minha pergunta ela vai para um âmbito do ensino médio também, porque eu sou de um ensino médio construtivista, de uma educação construtivista, em que a gente via os direitos humanos não talvez como uma disciplina, mas dentro de outras. Você comentou muito sobre essa questão da educação do sentir, e eu acho que a minha formação de literatura me deu muitos questionamentos para o entendimento dos direitos humanos. O que eu queria perguntar para o senhor é se você acha que esse ensino de direitos humanos por outras disciplinas, por interdisciplinaridades, ele talvez é mais efetivo ou menos efetivo do que uma disciplina nas escolas, ensino médio, enfim, desde lá do fundamental, de direitos humanos. E talvez o que você poderia me responder sobre isso, assim, porque eu fico na dúvida, porque eu já vi seminários de direitos humanos em colégio e os meninos falam assim, bobeira. Tipo, não vou ver. E, assim, como que talvez tira esse estigma da bobeira, não é assunto meu, eu não quero saber disso, e essas coisas. Obrigada. Obrigado. As perguntas não poderiam deixar de ser riquíssimas, a gente ficaria a tarde toda só para responder essas 5. Se é que eu vou conseguir, né? Um grande desafio. Mas vamos lá, a gente tem essa tarefa aqui para a gente poder dialogar. Acho que todas as questões são super pertinentes. Eu vou tentar colocar algumas sob o meu ponto de vista teórico, epistemológico, mas também no meu lugar também da universidade, né, do espaço que eu estou. E, claro, talvez não atenda a toda a resposta, mas eu acho que todas as problematizações são muito, muito, muito pertinentes. Então, já queria dizer isso. Tá? Então, se eu não conseguir dar conta, ficou o meu e-mail ali, renatodurodias@gmail.com, e aí a gente vai trocando figurinha e vamos dialogando. Vou começar, né, todas são bem complexas, mas eu vou começar, eu acho que pela da Vivian ali, que eu acho que é uma assim, mais centrada na questão do como, né? Como fazer, do como ensinar, e eu acho que é muito pertinente isso. Isso vai tocar um pouco na pergunta da Sofia também, de alguma maneira, né? E acho que do Daniel não, nem do Leonardo também não, né? Nem do João, mas acho que o da Sofia vai tangenciar um pouco. De fato, eu acho, eu penso assim, que a questão do como ensinar, esse é um debate que envolve, principalmente no campo da educação, das políticas curriculares, existe um grande debate muito significativo de
de que determinado conteúdo programático, como ele vai ficar alocado dentro de um projeto político-pedagógico, dentro de um currículo. Ele vai ser uma disciplina isolada, ele vai ser realizado através de conteúdos obrigatórios esparsos em várias disciplinas, ele vai ser feito de forma transversal, por meio de atividades complementares. Isso vai ser uma lógica colocada dentro da extensão, enfim. A experiência que eu passei, vou contar um pouco da experiência que eu passei na Universidade Federal do Rio Grande, como pró-reitor de graduação. Nós começamos, no período que eu estava como pró-reitor, alterando os projetos políticos pedagógicos. A gente tem RI também, lá na fronteira com o Uruguai, é o nosso curso de RI em Santa Vitória do Palmar. A gente andou fazendo algumas reformas, a grande maioria dos currículos eles foram pensados, as reformas que vêm sendo feitas são pensadas em não disciplinas isoladas, mas sim conteúdos, né, programáticos, conteúdos dentro de áreas específicas, né. E isso é uma reflexão dos próprios professores das áreas. E é muito difícil a gente dizer, né, que determinada experiência vai dar certo quando se trata especificamente só de onde ela vai estar localizada. O que eu quero te dizer com isso? Que a estratégia de usar, por exemplo, a literatura, ela é muito rica, ela é muito potente para poder debater sobre direitos humanos, e isso, no caso, por exemplo, da nossa área do direito, que é que eu faço parte, né, no Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, a gente vê muito isso, por exemplo, com num GT que a gente tem, que é o GT de Direito, Arte e Literatura, em que pessoas, por exemplo, pegam uma obra, né, o Quarto do Despejo, da Carolina de Jesus, e vão discutir a questão dos direitos humanos, ou pegam algum tipo de literatura, né, e vão abordar. Não é basicamente só daquele lugar, daquele espaço do conhecimento em que eu vou tratar a temática de direitos humanos. Mas é como também isso vai ser feito e por quem isso vai ser feito, né? Porque a gente tem relatos, experiências na minha vida bastante significativas de professores que numa disciplina tradicional que se denominava direitos humanos e que a coisa funcionava muito ok, ou seja, o professor não ficava simplesmente distrito a falar sobre legislação internacional, falar sobre as declarações, falar o que está na Constituição Federal, falar sobre os pactos da São José da Costa Rica, enfim, a pessoa avançava trazendo outros aportes, trazia filmes, fazia abordagens, enfim, então o espaço ele é importante, mas também é importante saber que pedagogia, né? O que prática pedagógica esse docente está utilizando para comunicar isso, né? Mas eu acho muito pertinente. Eu, na minha disciplina de Direitos Humanos na graduação, geralmente eu usava, agora eu estou afastado da disciplina, mas eu usava um livro que é da Lynn Hunt, não sei se tu conhece. A Lynn Hunt, ela é da América Central, mas mora nos Estados Unidos, para falar do nosso colega que perguntou sobre a questão de autores decoloniais, né, fora do eixo Europa e Estados Unidos. Ela trabalha, o nome da obra é Invenção dos Direitos Humanos. Tá? Ela é uma historiadora, né, da tua área, da história, e ela trabalha a partir de romance. Ela começa a pesquisa dela, histórica, tratando primeiro de recortes de jornais, de como os casos que se deparavam no século XIX, que abalavam os crimes, enfim, eram importantes, e como isso começou a trazer para os jornais crônicas, que traziam questões do cotidiano, desde a roupa, enfim, de elementos que eram mesmo narrativas do próprio cotidiano da época, e a partir daí ela começa a fazer um estudo também de obras, de romances, e ela discute então algumas dessas obras, eu te aconselho a tu ler, tu encontra em vários sites aí a obra dela, né?
E ela, então, discute a partir de romances, e ela também ela é uma historiadora, uma feminista, né? Trabalha com a perspectiva Lynn Hunt, L-Y-2-N-H-U-N-T. E ela trabalha, então, com esse olhar. Eu acho muito bacana. Eu tenho uma colega que é professora do Instituto de Letras e Artes, e ela fez o doutorado dela na área de História da Literatura, e ela fez uma parte do doutorado do sanduíche, ela fez na Itália, né? E ela trabalha muito com a gente lá, não especificamente comigo, mas com a parte de criminologia cultural, que aborda também a questão de arte e literatura. Então, eu sempre penso que existem muitas áreas, por isso que eu disse, eu acho que no momento da minha fala eu devo ter dito isso, né? Que direitos humanos não é da área do direito, não é da área da sociologia, não é da, né? Porque tem muitas áreas, né? Conversei com algumas assistentes sociais ali no intervalo, que são áreas que são muito propícias a trabalhar e que esses temas às vezes não estão curricularizados, mas que tu poderias de forma muito rica trabalhar. Né, na experiência que eu tive, vou contar um pouco da vida, porque eu acho que isso é importante também para vocês saberem. Num período que a Secretaria Especial em Direitos Humanos, que era da então ministra, né, foi galgada a ministéria Maria do Rosário, que é gaúcha, nós tínhamos editais, né, para a criação de centros de referência em direitos humanos. Eu tinha uma colega que era coordenadora do centro de referência, e ela aprovou num dos editais. Ela era uma feminista, trabalhou muito tempo com formação de promotoras legais populares, que é um tema que a gente desenvolvia bastante tempo lá no Rio Grande do Sul, junto com a organização não governamental, a TEMES, e ela criou um projeto de promotoras legais populares universitárias, né? E aí ela saiu para o doutorado e eu, né, fiquei coordenando o centro de referência. Para mim foi uma das experiências mais ricas da minha vida, porque o centro de referência ele trabalha com, pelo menos da nossa universidade, nesse edital ele trabalhava com uma perspectiva interdisciplinar e multidisciplinar. E aí, Sofia, no nosso CRDH, nós tínhamos gente da matemática, da biologia, da psicologia. Ali, no nosso CRDH, a gente tinha uma disciplina que a gente chama no currículo do curso de Direito de Prática Jurídica Social, e a gente também tinha estudantes da psicologia comunitária, que faziam psicologia social, enfim. Então, era super bacana esse entrosamento. Obviamente que não chegava, né, a gente, né, talvez sensibilizar, como tu dissesse, né, a estudantes que são de outras áreas. É uma grande dificuldade mesmo, né? Mas eu penso, né, para concluir a tua resposta, que a literatura é muito importante, assim como as artes visuais, né? O meu companheiro é da área de artes visuais, ele é professor da Federal de Pelotas, né, dá aula em artes visuais, e eu, seguidamente a gente dialoga um pouco sobre as artes, fico tentando compreender essa área, que é uma área, né, totalmente diferente da minha. Acho que por isso que a gente combina bacana, assim, né? Somos de áreas muito diferentes. E a área de artes, ela dialoga muito. Eu fiz com alguns orientandos meus, alunos do programa de pós-graduação e mesmo na graduação, dialogamos, por exemplo, com obras fantásticas, né? Uma delas, de uma artista visual brasileira, chama-se Regina Silveira, que ela trabalha só sobre violência, e tem uma série de pratos brancos, todos como se recebesse uma perfuração de bala. É uma exposição que eu assisti lá em Curitiba. E então a arte, ela dialoga profundamente com isso. Eu tenho um artigo publicado sobre isso, né? Depois, quem quiser assim, dialogar, eu posso passar isso aí. Eu fiz uma imersão também sobre um tema que era sobre a questão trans, né? O Centro de Referência em Direitos Humanos da FURG, ele, antes da mudança, da alteração, né, da possibilidade do STF tomar a decisão de a gente poder fazer retificação do registro sem ter que fazer judicial, nós advogamos e fizemos, acho que umas 16, 18 ações na comarca do Rio Grande. Eu estava supervisionando essas ações para alteração do registro de pessoas trans. E nesse período eu descobri uma artista
ela é uma artista espanhola e ela tem chama-se uma escultura, mas é um conjunto de folhas brancas e uma espada cravada que ela chama de contrato de gênero, né? E nesse contrato de gênero, então, ela dá todas as especificidades. Chama-se Oihana Cordeiro, o nome dessa artista. Ela é de Málaga. E traz todas as especificidades que alguém, quando criança, recebe sem saber como é que ela pode se identificar sobre o gênero. E a obra era tocável, então tu poderia, né, tocar. Só que tu não vai tocar na espada, tu vai pegar a folha. Quando tu pega a folha, tu rasga aquele contrato. Então, segundo a artista, eu discuti isso nesse artigo, né? Quando tu rasga isso, é um dos livros que eu vou deixar aqui de presente para a biblioteca, que a gente trabalha com imagens da justiça, né? É organizado pelo meu grupo de pesquisa junto com a Federal de Pelotas. Então, quando tu trabalha, por exemplo, essa questão do rasgar, aquilo tem um conteúdo metafórico, quer dizer, tu discute a questão do gênero, da identidade que a criança não podia, e, obviamente, ela é obrigada a cumprir, até que ela alcance, por exemplo, no caso do Brasil, a maioridade, que ela só pode fazer essa alteração de identidade, né? Em alguns países já é possível isso, não, no Brasil ainda não. Então, e a obra de arte, então, ela pode, né, ela potencializa isso. Então, eu acredito, e aí eu acho que complementa um pouco da pergunta da Sofia, e penso em concluir a tua resposta aí, que a gente precisa fazer um movimento de convencimento que os direitos humanos não é realmente das humanidades, até porque em determinados lugares, em algumas universidades, as humanidades não discutem os direitos humanos. Infelizmente, existem universidades que a gente vê isso. Então, às vezes, nem nas humanidades esse debate ele é feito. Então, seria importante que a gente fizesse um movimento. De que forma sensibilizar esse movimento? As experiências que eu conheço que são exitosas são experiências de ações ou projetos ou programas que são interdisciplinares. Programas que estão vinculados a um instituto, mas que ele é oferecido aos demais. Então, quando a gente balizou, né, a Cláudia está por aí? Não, deu uma saidinha. Quando a gente balizou a nossa reforma curricular da extensão lá na FURG, o que a gente sugeriu às coordenações de curso? Gente, as pessoas fazem todo o currículo lá na área do direito, tá? Bom, nós temos um mestrado, um doutorado em educação ambiental voltado lá no Instituto de Educação. A gente tem um curso de oceanografia, a gente tem, né, cursos de hospitalidade, temos RI. Por que a pessoa não pode fazer atividades de extensão, né, que tenham validade, que sejam realizadas em outros cursos? Então, me passa um pouco a ideia, Sofia, de pensar que não tem como a gente tratar dos direitos humanos se não for de maneira interdisciplinar. E para a gente chamar o povo, né, de outras áreas, eu não vou ser, né, assim, leviano, nem cometer nenhum ato equivocado de dizer que em determinada na área das humanidades ou na área das sociais se discute mais direitos humanos e na área de exatas ou na área das linguagens, não. Isso vai depender muito da instituição e do lugar. A gente precisa fomentar essas experiências. E, claro, e para isso a gente precisa criar espaços, né? Tem muitas universidades no Brasil, né, que criaram ou validam atividades e experiências que agora é possível no campo da regulação, fora do currículo do curso. O teu currículo tem um conjunto de disciplinas, tem que fazer tantos por cento de atividades complementares, tem que fazer extensão, tens que fazer estágio, né? Mas alguns validam essas atividades. Então, tu tornar o espaço da formação um espaço mais arejado, fomentar, e isso me parece que é um caminho para a gente atrair, né, ou trazer para essas outras áreas de formação esses conhecimentos. E aí fazer muitas experiências de universidades que fazem cine debate, dialogam cinema e direitos humanos,
enfim, tem muitas hoje universidades que têm clínicas de direitos humanos, que é uma apropriação termo novo que é diferente do que eram os escritórios, os serviços de assistência para a área do direito. Então, tem algumas experiências exitosas que podem ajudar. E, com certeza, tu procurar criar grupos de professores, colegas, que façam isso. Lá no nosso mestrado, por exemplo, a gente tem eu vou contar um pouco do que eu vivo, né, para vocês saberem. Nosso mestrado está radicado na área de Direito e Justiça Social. Mas nós temos doutor em Educação, temos doutor em Serviço Social, nós temos doutor em RI. Então, o debate ele acaba produzindo um efeito que, né, traz, às vezes, estudantes de outras áreas. A gente abre edital para as outras áreas, isso pode ajudar a melhorar, né, a que os direitos humanos eles sejam apropriados para o tema de currículos de cursos dos mais variados. Esperar que algumas áreas coloquem como importante esse conhecimento, olha, como experiência como pró-reitor de graduação, eu acho que é muito difícil. Porque as áreas, infelizmente, nós temos uma formação muito engessada. A maioria das universidades exige que tu sejas, para se ingressar como docente, por exemplo, na minha área, que tu sejas graduado em Direito, mestre em Direito, doutor em Direito. Aí, a pessoa fez mestrado, doutorado em Direito, ok. Será que ele pesquisou fora da área, fez algum estudo fora daquela área, dentro do programa? Pode ter feito, estou fazendo um julgamento. Mas é um movimento de especialização do conhecimento, e os direitos humanos eles envolvem uma transversalidade, um debate interdisciplinar que precisa avançar. E aí, querer que um curso de letras português ou de de engenharia mecânica ou de oceanologia eles vão ter o quê? Vão cumprir o critério que é a exigência do Ministério da Educação, lá quem é o avaliador do INEP sabe, que exige que no currículo, em alguma disciplina, isso seja debatido, né? E às vezes é um professor que não tem aquela formação, enfim, então é algo que é um grande desafio. E eu aposto tudo na extensão universitária, aposto tudo em que a gente possa produzir uma outra formação que não é essa mais engessada. E aposto muito na flexibilidade curricular. Com o período da pandemia, a gente mudou muito as nossas formas de ser e de estar dentro da universidade. E eu acho que me parece que um dos aprendizados é esse, né? Que a gente precisa flexibilizar mais, sem perder a qualidade, né? Que é importante, mas flexibilizar no sentido de tornar esses itinerários formativos que os alunos possam, né, fazer algumas escolhas e que isso também tenha um valor importante na sua trajetória, não só como um contributo, né? O aluno vai sair, por exemplo, lá da engenharia e ele precisa entender de topografia e ele vai fazer quer entender mais a partir da fotografia, e ele vai fazer uma disciplina de fotografia lá no Centro de Artes. Bom, seria bacana se essa disciplina fosse ofertada para engenheiros, arquitetos, né? Enfim, que a gente pudesse dialogar, mas nesse aspecto, eu sou um pouco desesperançoso. O que eu tenho visto é um encarceramento mesmo disciplinário que deve levar um tempo para mudar esse movimento. Bom, vamos tentar falar um pouquinho sobre o outro tema, Sofia, que tu nos coloca. Em alguns momentos da minha fala, eu abordei a questão, né, de interesses particulares, interesses privados. Não falei especificamente não sei o termo poder econômico, mas, de fato, quando estamos abordando direitos, né, humanos, nós temos que ter em mente que, por exemplo, os direitos humanos, principalmente econômicos, sociais e culturais, eles precisam enfrentar, né, eles precisam ser enfrentados
sob a fundamentalidade dos direitos humanos. Ou seja, eu não vou discutir os direitos como se fossem gerações, um mais importante que outros, os direitos civil, políticos ou os direitos humanos, econômicos, sociais, eles são fundamentais. O problema, eu acho que tu relatasse muito bem, acho que tu perguntou e tu já desse a resposta, é que nós vivemos um período de 4 anos que foi um período assim que nós fomos galopados, né, atropelados por uma série de retrocessos, né? E eu te diria que talvez antes dos 4 anos a gente já tivesse tendo alguns desses retrocessos. Então a gente precisa pensar que tipo de democracia que a gente quer. Se a gente quer uma democracia representativa ou uma democracia socialista, né? Um modelo de democracia que envolva um processo mais radical, né? No sentido da palavra que tu defende, né? Acho que isso é um debate que vai ser um debate não só teórico, mas um debate político das conjunturas. O que temos para hoje é retomar a democracia e pensar nessa representatividade sem negar essas pautas. Eu tenho visto assim, muitos, né, que têm hoje assumido cargos de gestão, têm feito não vou dizer um ataque, mas eles têm demarcado de forma muito contundente que o Brasil não vai avançar se nós não diminuirmos a desigualdade social. E, assim, então não basta só fazer reformas. Nós precisamos mais do que reformas no Brasil. A gente já viveu um período de reformas e sabe o que isso nos levou. Então é importante, acho que o povo brasileiro, nós somos soberanos, para decidir quais são os rumos. Se esse período que nós vamos viver agora seria um período de transição, de reformas, um período mais reformista, para chegarmos num movimento de uma democracia mais radical. Hoje eu não veria aí, nesse status, né, que nós temos de conjuntura política, de retrocesso, eu não veria nenhuma possibilidade pela conjuntura que nós temos de composição, né, no nosso Congresso Nacional, né. Nós precisaríamos mudar muito isso, nós precisamos avançar muito, não só em termos de representatividade, aí eu vou entrar nessa questão, mas em pautas mesmo que são fundamentais e que não entram, né? Talvez a gente ainda precise passar por um período mais longo até amadurecer e chegarmos num movimento significativo, né? Recentemente eu fui, a convite de uma colega, fazer uma fala na Universidade de Los Andes, na Colômbia. Eles têm um processo muito interessante, isso tem a ver com, acho que não sei se foi a tua pergunta ou a do Leonardo, mas alguém falou das formas ou mecanismos de participação, acho que até o João perguntou, né? E o presidente, né, ele convoca assembleias públicas. O presidente convoca assembleias públicas para a população não deixá-lo, porque existe, né, um debate entre hegemonia e contra-hegemonia, que está muito, muito marcado, agora foi muito marcado na eleição da Colômbia, e que me pareceu muito presente, né? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, a ministra do Meio Ambiente, Minas, né, falou que eles vão mudar a matriz energética e que eles não vão mais renovar contratos com as petroleiras. Aquilo foi... Sim, eu estava ouvindo os noticiários colombianos, da Caracol a qualquer outra emissora mais à direita, e havia, sim, né, o governo foi apedrejado. Porque dizendo como é que vão ficar os contratos, que segurança jurídica que temos, aí, claro, né, veio todo aquele debate da questão ambiental, né? Se tu quer migrar para uma economia verde, ele foi, né? O Gustavo Petro foi a Davos, ficou uma semana falando, estou bem a par porque eu passei, né, vendo, eu gosto muito de me apropriar e vejo que ele é, digamos, hoje dentro do espectro aí, à esquerda da América Latina, é alguém que está sendo muito visualizado, e ele foi dizendo que eles vão transformar a Colômbia numa economia verde, que eles vão migrar todos os empregos dessas indústrias petroleiras que poluem, que devastam. Tem muitos casos em ilhas ali, perto da Santa Marta, de indígenas em situação análoga à dos Yanomami no Brasil, quer dizer,
o problema, né, é da América Latina. Então, é um enfrentamento, né, que vai ter que ser feito. Né? É aquilo que o Boaventura fala ali, né? Eu sei que ele é português, embora ele escreva para o Sul Global, né? Mas ele fala das tensões, e a tensão que ele falou quando ele ganhou o título de doutor honoris causa na Universidade de Brasília, que é aquela conferência que ele fala sobre direitos humanos, democracia e desenvolvimento. Tem um livro pequeno que tem um prefácio do professor José Geraldo Souza Júnior, que foi reitor da UNB, que é professor do mestrado e doutorado em Direitos Humanos da Universidade de Brasília, e da professora Marilena Chauí, também tem um texto pequeno da professora Marilena Chauí na obra. O Boaventura vai dizer que tem, né, vários processos de tensão, e que envolve, né, então ele cita o caso no período da presidenta Dilma, da Belo Monte, né, enfim, né, são escolhas que o Estado brasileiro, os governos fazem. Então, acho que isso, né, faz parte também das nossas escolhas soberanas de poder dialogar um pouco. Acho que tentei pensar algumas coisas, tá, Sofia? São muitas, né, questões importantes, enfim, para tocar. O Daniel faz uma pergunta bem pertinente. A gente tem visto, eu tenho sido cobrado pelas minhas próprias alunas, né, e alunos, meus orientandos, para que eu me descolonialize bastante das minhas bibliografias e, invariavelmente, mesmo quando a gente coloca Vará, quando a gente fala do Carbonari, quando fala da Vera Kandal, né, poderia das feministas falar da Segato, que é uma grande feminista, professora da UNB, em vez de falar da Federici. São as escolhas que a gente faz. Eu estou tentando melhorar, viu, Daniel, para me descolonizar um pouco mais no meu discurso acadêmico, né? Mas eu confesso que eu sou fruto de um modelo de formação, né? Eu já virei o cabo da Boa Esperança, já estou com mais de 30 anos de formado, então eu procuro, né, me reinventar. Então, nas orientações que eu faço, seguidamente eu tenho recebido muitos orientandos. Nós, na universidade, temos políticas de ações afirmativas, nós temos cotas para quilombolas, cotas indígenas, e agora, recentemente, eu tive o privilégio de ajudar a construir a política para pessoas trans na nossa universidade. Acho que uma das primeiras federais, se não foi a primeira, que fez para o ensino de graduação. Né? Na pós-graduação a gente já tem, nós criamos não dentro do SISU, vagas, nós criamos um edital específico, e o curso de Direito é um dos, parece mentira, mas na minha universidade mas o curso de Direito é um dos mais, né, precursores em termos das políticas. E eu tenho aprendido muito com as minhas estudantes negras, que militam no movimento negro, né, e que me ensinam a ler Carla Cotirene, Djamila, enfim, várias autoras feministas no Brasil. E, claro, no caso de literatura sobre direitos humanos, a gente usa o Volkmer, usa alguns autores, mas é um vício das falas. A gente vai buscar as referências, né, e a gente precisa, concordo absolutamente contigo, né, a gente precisa trazer, né, mais autores, e eu reforço, né, essas duas, para mim, que são duas grandes referências em educação e em direitos humanos, que é o Paulo Carbonari. Eu estava falando que o colega da UFMG, que foi companheiro do Carbonari, que é gaúcho, né, eu conheci o Carbonari há, sei lá, mais de 20 anos, quando ele era professor do IFIB, que é o Instituto de Filosofia Berthier, lá em Passo Fundo, que foi um grande lugar de produção de debate de direitos humanos. Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que começaram, né, esse trabalho, muitos eram lá de Passo Fundo, uma cidade que fica no norte do estado, e o Carbonari é uma referência para todos nós, a Vera Kandal, enfim, tem outros tantos pesquisadores e pesquisadoras brasileiros que poderiam a gente citar, e latino-americanos, com certeza tem muitas teóricas e teóricos feministas, né, que a gente vai. Agora mesmo eu conheci um professor, acho que é Ricardo Rogério Ocanha, que ele trabalha com pedagogias decoloniais, ele é colombiano. Num evento que eu fui, ele estava lá, e
aprendi muito com ele sobre esse olhar, a partir dessa leitura mesmo decolonial do Aníbal Quijano, de outras, da Catherine Walsh, de outros autores que fazem um trabalho muito bacana e discutem, né, o tema tanto da democracia quanto dos direitos humanos, né? Então é isso, vamos tentando, aos poucos a gente vai apropriando, mas é fundamental que a gente resgate esses pesquisadores e a gestão, né, e aí é um pouco, vai causando um esgotamento de trabalho que a gente acaba não conseguindo ler mais do que gostaria. Às vezes, agora mesmo eu fui para a Colômbia, trouxe algumas obras que gostaria de, nas viagens que eu vou para a América Latina, a gente tem uma parceria com uns professores lá do Chile, visita, mas nem sempre a gente consegue ler os colegas e para poder citá-los. Mas é muito importante, Daniel, é muito pertinente esse teu questionamento, que a gente potencialize, né, traga esses autores para o debate, né, nos temas que são emergentes. Afinal de contas, né, esse conhecimento a partir da nossa condição de latino-americanos e basicamente de brasileiros é fundamental para tentar buscar essas soluções aos problemas que a gente quer dentro do campo da educação, né? Enfim, acho que isso é fundamental mesmo para a gente poder. E se tu tiver autores para poder me indicar, eu também estou botando na lista para também contribuir. O Leonardo fez uma pergunta muito importante também, Leonardo, sobre a questão do direito de liberdade, do direito de igualdade. A gente, em regra, né, no campo, pelo menos no campo do direito, dos direitos humanos, a gente procura não colocar numa balança, ou seja, não avaliar em termos de importância qual o direito, né, que tenha maior valor, né, e, sobretudo, num país que é tão desigual, não só reconhecer o direito à igualdade, mas também reconhecer esse direito às diferenças, porque isso também é muito importante para a gente chegar nessas pautas identitárias, né, que foram motivos ali da fala do João e que são levantadas e que a Sofia pesquisa aí como feminista, né? Então, eu diria que os dois são muito importantes, né, devem andar juntos, tanto a liberdade quanto a igualdade. E sim, esse direito, por exemplo, né, de liberdade, que está hoje consolidado, acho que foi o Daniel que falou sobre a questão do sigilo, né, de correspondência, ele já está há um tempo inserido nas nossas constituições, assim como outros direitos humanos, mas volto a dizer, é muito importante que a gente reafirme cada vez mais esses direitos para que eles possam, né, ser garantidos. Quando eu falei a palavra fake news, né, espero ter atendido essa questão da liberdade e da igualdade. Quando eu falei sobre a questão das fake news, eu dizia que a informação, ou o direito à informação, né, o direito à liberdade de informação, e a qualidade, né, e a capacidade que nós, enquanto soberanos ou soberanas populares, temos de avaliar essa informação, ela é fundamental para que as fake news não aconteçam. Então, quando eu disse, o que tem a ver as fake news com os direitos humanos, eu poderia simplesmente dizer assim, fizeram uma série de violações de direitos humanos a partir das fake news. Por exemplo, disseram que quem tomava uma vacina contra a Covid-19 poderia contrair o vírus da AIDS. Então, isso é uma violação a um direito humano, né, muito importante. Mas eu não me referi só a isso, sabe? O que eu me referi é que a necessidade de apropriar as pessoas, a população, com uma capacidade crítica de ler o mundo, de entender as coisas, de participar desses diálogos, para que ela possa, quando ela recebe um WhatsApp, uma notícia, ela saber, não, mas peraí, isso aqui eu acho que não é verdadeiro, isso é falso, e ela possa fazer essa triagem e não passar essa informação adiante. E isso, né, são estratégias, por exemplo, que esses projetos hoje que as universidades desenvolvem com a comunidade, com extensão, podem fazer. Nós,
Lá na FURG, como eu disse, nós temos uma grande vocação costeira e oceânica. Tem um colega meu que é especialista, né, trabalha com direito previdenciário, e ele trabalha só com pescadores e pescadoras artesanais e ribeirinhos, né? E ele faz um debate, faz uma assistência jurídica para pedido de auxílio de seguro-defeso, com relação ao direito à pesca, ou questões de pedido de aposentadorias, benefício, LOAS, esses pedidos necessários, né? Mas ele também faz um compromisso com o sindicato, de que o sindicato abre as portas para trazer a comunidade para dialogar sobre temas importantes, sobre cidadania, democracia. Enfim, eu acho que isso é muito importante para que a gente possa aproximar esses conceitos sobre direitos humanos de todos, né, todas e todos da comunidade. Eu conversava com duas assistentes sociais e eu dizia para elas ali no café que eu tive uma experiência muito rica no Centro de Referência em Direitos Humanos, que a gente fazia uma busca ativa. A gente saía, né, nós, bolsistas do CRDH, saíamos com uma assistente social e mais algum profissional do direito. A gente saía com os bolsistas e fazíamos, né, visitávamos vários bairros no entorno do campus Carreiros, que é o maior campus da nossa universidade, que tem uma zona bastante populosa, oferecendo serviços do centro de referência, conversando sobre o que a gente faz, enfim. E dessa experiência a gente criou parcerias muito significativas com escolas. A gente fez um movimento de formação com escolas, com uma política de cultura de paz. E aí eram casos específicos para discutir a questão da violência em turmas específicas, e os nossos estagiários dialogavam com os professores, depois com os estudantes. Depois, no sábado, a gente fazia conversa com os pais. Depois, a gente oferecia o serviço do centro de referência, que a gente tinha naquela época, quando tínhamos bolsista, tínhamos psicóloga, assistente social e advogado. Então, quer dizer, são ações que podem ajudar, né, a comunidade a se apropriar desses temas, entender o que são esses direitos humanos, e quando, né, esse tipo de desinformação chega, elas têm o discernimento, né, de poder avaliar se isso é ou não pertinente, se é alguma coisa que é uma fake news ou realmente se trata de um caso específico. Bom, o João fez uma pergunta, né? João, eu te deixei por último, não é por nada, porque a tua pergunta é a mais complexa de todas, acho que os colegas falaram, né? Envolve uma série de debates muito significativos e é um tema muito, eu vou dizer assim, complexo de falar sobre representatividade, ou de falar sobre estar sobre representatividade só sob o ponto de vista político. A gente pensa, né, na representatividade política, ou pensa na representatividade em termos políticos, né, como representação em bancadas, enfim. Mas eu entendo, né, que a representatividade ela vai muito além desses espaços, inclusive para fazer com que a universidade se torne um espaço melhor, né, para que se torne uma universidade verdadeiramente inclusiva, né, e não uma universidade que exclua, como tu mencionaste, né? Como é que nós vamos tratar de fazer abordagens com várias políticas de cotas se a universidade não está preparada? Assim, aí a gente fica naquele dilema, né? Qual será o momento para a gente fazer a inclusão? Eu estou aprendendo com inclusão, tá? Se alguém é da inclusão, que me corrija, porque eu tenho aprendido muito com as colegas que têm uma formação mais densa, específica. Eu fiz formação com professores da rede, especificamente para tratar da questão legal com relação à da inclusão. Mas as escolas das redes públicas, pelo menos no estado do Rio Grande do Sul, que é o relato que eu tinha, elas têm um grado assim, de experiência assim, muito significativo de iniciar ações que as universidades não tinham.
Hoje, na nossa universidade, até conversava aqui com os nossos intérpretes de Libras antes, né? Nós estamos procurando tornar o nosso NEAI, que é o nosso núcleo, né, era um núcleo de estudos e atendimento inclusivo, tornar ele, institucionalizá-lo para além de um grande programa que atende a universidade e vinculá-la à reitoria da universidade, que é o que, né, segundo os tradutores aqui, intérpretes, mencionaram que já existe na UFMG. Então, é um movimento, né, que a gente precisa, como eu disse na minha última fala de desafio, é um movimento que é um processo. Né? Nós não tínhamos, né, nós não incluíamos dentro da universidade, não tínhamos alunos incluídos, e hoje nós temos, né, muitos alunos incluídos das variadas formas. A inclusão, ela é na qualidade que se espera? Não é na qualidade que se espera. Infelizmente, né, nem o modelo de ensino que a gente tem dentro da universidade, e aí eu sou um crítico, a gente precisa avançar também em termos de modelo de ensino, antes mesmo de falar de inclusão dos nossos formatos, tanto pedagógicos como dos nossos currículos, enfim, do que a gente pensa como, né, ensino e aprendizagem. Mas é um movimento que está sendo feito com uma, pelo menos me parece, assim, o que eu vejo, né, o que eu ouço, né, da coordenadora lá do nosso NEAI, é um movimento com uma grande intensidade, viu, João? Assim, os professores, na sua grande maioria, eles querem fazer curso de formação, seja de Libras, para entender a acessibilidade, para compreender as dificuldades e as peculiaridades, as particularidades de cada estudante que ingressa na universidade. Agora, nesse processo, por exemplo, seletivo específico que a gente fez para pessoas trans, nós criamos uma cartilha, fizemos uma formação que vai ser produzida agora no período de férias, com os coordenadores que vão receber esses estudantes, e a gente espera replicar isso com os professores. Eu vejo cada vez mais uma intencionalidade dos professores buscarem, como aconteceu há muito tempo, há muitos anos atrás, com os professores da rede, que não recebiam nenhum suporte, nenhuma condição, nenhuma estrutura dos municípios ou do Estado, fazer formação. Eu dei aula, a gente já está na 2ª edição, numa especialização de atendimento educacional especializado. A gente abre a nossa especialização lá, e eu disse, a FURG é uma universidade bem pequenininha, né? E a gente tem uma demanda de professores da rede querendo fazer, então eu acho que existe, né, pelos dados que eu tenho assim, do empírico, nunca fiz uma pesquisa, uma grande, né, força-tarefa dos docentes e das instituições em acolher. Talvez a gente precisa mesmo né, vencer um déficit que foi de exclusão tremendo durante muito tempo, e a gente precisa aprender muito com vocês. A gente só tem como aprender nesse momento com a inclusão, tentando fazer a inclusão da maneira como a gente tem as condições, que não são as melhores, não são as ideais, mas é o que eu vejo das universidades fazendo esse movimento, né, para atender essa multiplicidade de demandas de identidades que são, né, muito maiores do que simplesmente tu colocar uma plataforma, né, fazer um elevador acessível, ou ter uma biblioteca em braille, ou ter, né, todo um piso e revestimento tátil. Então, são muitas coisas que nós precisamos fazer. E nós, né, nesse período que a gente começou a avançar, nós tivemos um grande retrocesso, que foi o encerramento da CECADI e toda a formação, necessidade para educação inclusiva, educação especial, praticamente ia acabar, né? Então, a gente, né, agora tem que tentar olhar para isso que foi feito e ampliar para, né, que a gente possa se tornar uma universidade mais inclusiva. O tema da representatividade é um tema muito espinhoso, ele é muito denso, e ele é muito complexo, como eu disse no início da minha fala, não só por questão da representatividade
de participação, né, política. Quem discute isso é essa filósofa que eu mencionei, a Fraser. Mas é importante, e eu concordo, que tem muitos autores que têm falado sobre esse tema, né? O Ernesto Laclau, que é um argentino, que faleceu, um cientista político argentino, faleceu, que era casado com a Chantal Mouffe, quando eles trabalham com o conceito de democracia radical, ela que trabalha mais com o conceito de democracia radical, mas ele vai trabalhar lá na estratégia socialista, né? O Laclau vai dizer que é importante a gente, de alguma maneira, resgatar a possibilidade de nós fazermos os movimentos de consenso, né? Na contra-hegemonia, em regra geral, o que nós temos é simplesmente um movimento de autodestruição. Enquanto no hegemônico a gente, né, vê uma articulação em termos de discursos e de consensos que defendem determinadas pautas, como, por exemplo, né, o armamento, como defendem, né, a mineração ilegal em terras, que é uma cacofonia, né, em terras, né, indígenas, que defende a devastação, que defende a exploração econômica, enfim. Nós, do outro lado, no movimento contra-hegemônico, nós fazemos muitas críticas uns com os outros, e isso, né, sob o meu ponto de vista, olhando para essa teoria dos discursos do Ernesto Laclau, que é uma teoria muito potente, que ele trabalha, né, sobre os significantes vazios, é um movimento que torna muito suscetível a uma hegemonia continuar no poder. Então, o movimento contra-hegemônico ele é muito, muito difícil. E a gente vê a composição agora no início desses primeiros anos, dos primeiros meses aí, né? Vamos ver a composição e toda a crítica que vai haver a essa composição. Bom, o que eu preciso? Eu preciso criar uma cadeia de estabilidades e que o contra-hegemônico minimamente ele fique, né? Ele se torne uma voz tão potente a enfrentar esse hegemônico. Para além de uma visão revolucionária, que não é a minha visão, eu não comungo de uma visão marxista, socialista, do ponto sobre teoria marxista, eu vou pensar de que é preciso fazer uma união entre um conjunto de alianças sobre essas cadeias de equivalente desses consensos contra-hegemônicos para que a gente minimamente possa mudar o paradigma, senão nós vamos continuar, né, como disse a Sofia, né, nós vamos continuar vendo, né, assassinatos de pessoas, né, defensoras de direitos humanos, continuar sendo o país que mais mata pessoas trans e, bom, eu poderia aqui trazer uma série de cifras absolutamente tristes, né, impactantes do nosso país e que, né, tornaria ainda nosso espaço aqui muito mais desesperançoso. Não é o caso. Então, eu penso que o movimento deve ser por meio dessas alianças. E aí as alianças têm que ser, me parece que têm que ser baseadas em alguns conceitos que podem comungar várias percepções do que é democracia. Mas não que o conceito de democracia possa ser utilizado por um grupo hegemônico e as pessoas ficarem matando pessoas dizendo que isso, ter arma, é democracia, porque não é democracia. Entende? Não é democracia devastar a nossa floresta amazônica, isso não é democracia. E aí, então, é uma guerra discursiva, né, que eu convido então vocês a lerem o meu artigo sobre ressignificação do discurso de direitos humanos, que eu publiquei com a Amanda, que é, então, né, que discurso que a gente pode fazer contra-hegemônico que faça esse somatório de forças em que a gente não dissolva-se nesse momento histórico que a gente está revertendo, um momento de uma grande catástrofe que a gente poderia vivenciar enquanto Estado democrático, né? Eu, né, particularmente vivenciei, né, muito disso, né? Tenho vivenciado por ser gestor. Vocês imaginam o que é ser gestor de uma universidade pública desses últimos anos, né?
fomos eleitos, eu e meu reitor, com mais de 80% da comunidade, quase não fomos nomeados. Quer dizer, onde está a democracia dentro da universidade? Enfim, então, é importante que a gente alinhe essas órbitas dos planetas, né? Faça essas alianças e construa essas convergências, né? Eu tenho visto, né, muitos atores do movimento LGBT, quem é mais, trabalhando com o movimento negro ou com o movimento indígena, mas especialmente com o movimento negro, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas basicamente no Brasil, por exemplo, para defender a questão das religiões de matriz africana, em que a gente vê muitos adeptos, e a gente precisa, então, criar essas alianças para sedimentar que a gente possa sair verdadeiramente da barbárie que a gente estava, né, vivenciando e experimentar um outro Estado que, pelo menos, seja um Estado de direito, porque a gente quase viveu um golpe de Estado, e se torne novamente um Estado democrático de direito. E, para isso, a gente precisa, volto a dizer, precisamos nos organizar. Como faremos? Bom, aí cada um tem a sua tarefa aí, pessoal, de ver aonde vai contribuir, se dentro de casa, se na sua associação, né, no seu coletivo que tem. As universidades públicas têm muitos coletivos e muitos estão próximos, né, trabalham juntos. E me parece que é isso. Em alguns momentos, essas pautas identitárias, elas vão, como falou a Sofia, se interseccionar para enfrentar o capitalismo, para defender o meio ambiente, para se contrapor ao patriarcado. Em outras, elas vão, né, tomar suas bandeiras próprias, né, que vão defender outras referências. E representatividade, para mim, é fundamental. Na minha universidade, antes de mim, tínhamos tido uma reitora, a primeira reitora mulher, né, e agora tem o primeiro reitor homem gay, né? Então, nós levamos um tempo, né, para avançar nesse movimento, vice-reitor, né, nesse movimento, mas é um movimento que precisa, né, acontecer para que a gente possa, né, dizer que o Brasil é uma democracia e é um país que respeita os direitos humanos. Gente, era muita coisa, eu fiquei falando até os cotovelos. Não sei se a gente tem tempo para mais uma pergunta ou encerramos, que já estamos com um avançado da hora, né? Eu convido, se não for, né, de desacordo com vocês, que vocês me mandem as demais perguntas para o meu e-mail. Com o tempo eu vou depois maturando, e mandem pelo Instagram também, se quiserem, a gente dialoga. Enfim, foi uma alegria poder estar aqui novamente com vocês. Eu vou ficar aí no fórum até quarta-feira, tá? Amanhã eu queria estar desde ontem, mas infelizmente minha conexão não chegou. Eu tinha prometido para a Cláudia que viria e ficaria uns dias. Aí quinta-feira, na quarta já eu tenho que voltar, mas quinta-feira eu já assumo o exercício da função lá na universidade, mas eu queria continuar, né? Esse processo ele precisa ser permanente de nosso diálogo, e eu queria aprender muito com vocês, e espero que a gente tenha muitas oportunidades para dialogar sobre esse tema que é fundamental. Muito obrigado pela paciência, pelo tempo, pelo espaço, por tudo demais, tá bom? Gente, fiquem bem aí, se cuidem, vamos nos falando. Beijo em todos. Desculpa, eu tenho fazer um jabá aqui, tenho 2 obras que eu vou passar para a universidade, tá? Que são coletâneas. Essa aqui mesmo, a gente está indo para o 3º volume, ela tem toda em PDF, é só buscar no repositório institucional da Universidade Federal do Rio Grande, da FURG, né? Vocês vão encontrar. São coletâneas dos nossos projetos de extensão da nossa universidade com outras colegas, universidades parceiras do Rio Grande do Sul, tá? E esse é também um trabalho do grupo de pesquisa que a gente tem desenvolvido, que trabalha com imagens e justiça, e que também aborda a questão de direitos humanos. Vou deixar na biblioteca para consulta de cada um e cada uma, e, enfim, fique à disposição. Obrigado, gente.